o Senhor preparou para nós nessa noite em sua casa. Graças a Deus. Aleluia. Nossos irmãos estão ali encontrando lugares para se assentar. Tome o seu tempo. Encontrei um lugar para você, a galera que está lá no fundo, puder ajudar o pessoal que está aí sentando. Tem bastante lugares aqui na frente. Isso. Pessoal que não estiver na escala, por gentileza, sente aqui, vem aqui bem pertinho do altar. Deus vai falar conosco nessa noite. Você crê assim? Graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Esse fundo pode deixar bem baixinho, se você for deixar. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu quero falar com você hoje sobre a plenitude no reino de Deus. E nós vamos ver neste texto um momento, nós vamos ver neste texto famílias, um povo de Deus, que está diante de uma situação onde eles vão precisar vencer a escassez, vencer aquilo que eles não têm. Nós vamos ver neste texto como que eles agem diante das dificuldades. Quem tem dificuldades para vencer na sua vida aí? Todos nós temos, não é? Uns venceram em uma área, outros venceram em outras, e essa é a beleza da igreja. Nós vamos ajudando uns aos outros naquilo que nós já vencemos e vamos triunfando para a glória de Deus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, eu estou lendo na King James, tá? Conforme eu enviei lá, na King James atualizada. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, ou seja, eram filhos de Amon, amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Reino de Josafá, era o rei ungido, estabelecido sobre o povo de Deus. Então nós temos 3 reis, 3 exércitos que se levantaram contra o povo de Deus. Então, sabendo disso, vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti, estão vindo de Edom, do outro lado do Mar Morto. Os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Outras versões dizem Jeová. Era o nome revelado para este povo neste tempo. Era o nome que Deus tinha manifestado a eles, para que eles o conhecessem como o Deus que opera nessa área. Então eles estão clamando pela revelação do nome que eles têm. Hoje nós temos uma nova revelação, a mais excelente revelação do nome de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Dá um aplauso a Jesus Cristo bem forte. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor.
E durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não é tu, Deus que habita soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojastes os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nelas se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon, de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, neste momento, como estão nos retribuindo, ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás o teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, os nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. O Espírito veio sobre ele e falou o profeta: prestai atenção, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. E nessa batalha não tereis que lutar, mas tome posição. Fique parados e observe o livramento que Yahvé vos concederá, Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saia amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. Todos Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar o Senhor. Os levitas, da descendência dos coatitas e dos coraitas, se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. E depois deste clamor, resposta de Deus e louvor do povo, e obediência às instruções enviadas pelo Senhor por uma palavra profética, através daquele que o Espírito Santo escolheu para levar a mensagem, tendo então obedecido,
eles viram que aquele grande exército, aqueles 3 grandes exércitos que se uniram formando um imenso exército contra o povo de Israel, que não poderia vencê-los, eles foram derrotados e Israel prevaleceu. Você pode aplaudir ao Senhor, que é um Deus de livramento? Então, antes de falar da plenitude no reino de Deus, eu quero olhar alguns detalhes aqui nesse texto, onde eles estão nessa falta de segurança, falta de coragem, falta de forças, falta de direção, falta de instrução, eles não sabiam o que fazer. É o contrário da mensagem da noite, que é a plenitude do reino de Deus. Mas antes disso, eu quero que você feche os seus olhos, curve sua cabeça só um minuto para nós orarmos em nome de Jesus. Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite, na Tua casa. Não que o Senhor habita, Senhor, neste templo feito por mãos humanas, o Senhor habita em nossos corações, mas neste lugar, o Senhor escolheu para prevalecer o Teu nome. Nos colocamos, Senhor, com louvores, adoração, humildade de coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, diante da Tua presença. E dizemos, Senhor, o Senhor que reina nos céus, que reina na nossa vida, que é soberano nos céus e em tudo que existe, o Senhor reina neste lugar nessa noite. O Senhor reina sobre nós neste lugar. Sabemos que o Senhor tem uma vontade nessa noite. O Senhor tem um propósito nessa noite. O Senhor enviou a Tua palavra, Senhor, para ser compartilhada aqui nessa noite. A Tua palavra, Senhor, jamais volta vazia. Tua palavra volta com frutos. Que a Tua palavra, Senhor, alcance cada mente, cada coração, cada alma, cada família aqui. E produza, Senhor, em seu destino, a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estabelecemos, Senhor, o Teu poder, o Teu sangue, os Teus exércitos de anjos aqui neste lugar, lutando, Senhor, em favor da Tua vontade, do Teu querer nessa noite. Lutando e protegendo, Senhor, para ser cumprido o Teu propósito aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu sangue cubra cada coração e mente aqui, Senhor, de todo levante dos reinos dos inimigos contrários ao reino da Tua maravilhosa luz. Nós nos unimos e repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito maligno, todo demônio das trevas, todo dardo inflamado do maligno, Senhor, todo espírito de peso, de confusão, de cansaço, de distração, de incredulidade, de anticristo, nós repreendemos, dizemos, Senhor, que eles não podem operar aqui em nosso meio. Nós os impedimos agora, declaramos essa palavra de impedimento do mover das trevas neste lugar. Só o reino de Deus pode prevalecer neste lugar, nessa noite, na presença da Tua igreja. Cumpra, Senhor, essa declaração, os Teus anjos, cubra, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu sangue, nessa mesa posta, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glorifica ao Senhor bem forte. Bom, nós estamos vendo aqui neste texto 3 reinos: os moabitas, os amonitas e os meunitas, que se levantam em guerra contra o povo de Deus. O propósito dos exércitos se levantarem contra o povo de Deus era matar, roubar e destruir. Quando Jesus fala sobre o nosso inimigo, sobre o inimigo da cruz, o inimigo de Jesus, o inimigo da igreja, o inimigo da família, dos casais, o inimigo dos seus filhos,
Ele diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. Então, quando nós olhamos para um texto desse, não é diferente a fonte que se move contra a vida dos homens, a vida do povo de Deus. É diferente a estratégia. Nós não temos hoje aqui em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha se unindo com Porto Iguaçu e Cidade do Leste e tentando fechar um cerco para nos matar, roubar e destruir. Mas o inimigo continua tentando fazer essa mesma coisa. Suas estratégias são diferentes. Esses exércitos que se levantavam, e nós vemos, sempre se levantando contra o povo de Deus, eles invadem as casas, eles querem aprisionar os filhos, eles querem escravizar os homens, eles querem fazer com que as mulheres não sejam mais servas de Deus, mas servas de outros deuses e servas de pessoas, de homens. Eles têm um propósito de destruir tudo aquilo que o povo de Deus plantou. Destruir ou roubar e tomar para eles tudo aquilo que o povo de Deus não apenas plantou e cuidou, mas também colheu e tem em estoque. Eles querem roubar as riquezas do povo de Deus. Eles querem os bens do povo de Deus. Eles querem mais que tudo isso, roubar, destruir a paz do povo de Deus, a alegria do povo de Deus. Eles querem fazer com que o povo de Deus seja escravizado. Querem tirar a plenitude, querem tirar tudo aquilo que Deus tem construído nas famílias. Essa realidade ainda existe nos dias de hoje, contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa casa. E nós vemos aqui a palavra no versículo 2 do mensageiro dizendo: olha, existe uma grande multidão que está contra você, com esse propósito. E diante da notícia, da conscientização que existe um grande exército querendo destruir tudo que Deus fez em cada família e no meio daquele povo, no versículo 3, nós vemos que um homem se levanta e toma uma decisão. E a decisão dele, diante das ameaças, é buscar o socorro do Senhor. E não apenas ele decide buscar o socorro do Senhor, mas, no versículo 4, nós vemos que ele vai em busca do socorro do Senhor, junto com todas as pessoas, junto com todo o povo. Bom, é um levante contra todos nós, ainda que fosse um anúncio do levante contra um de nós, mexeu com um de nós, mexeu com todos nós. Então todos se reúnem, versículo 4, para rogar o auxílio do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e nós temos várias pressões. Cada um de nós aqui temos diferentes pressões na nossa vida. Existem alguns de nós aqui que estão sofrendo pressões em sua saúde, que estão sofrendo pressões no relacionamento com os filhos, estão sofrendo grandes pressões no seu casamento, estão sofrendo grandes pressões na sociedade, estão sofrendo grandes pressões das suas finanças. E você que sofre grandes pressões, você precisa entender que existe uma grande multidão de inimigos seus e do propósito de Deus na sua vida que se levantam contra você. E eu acredito que se você está aqui nessa noite, é porque você percebeu isso e decidiu isso. E nós estamos cumprindo essa escritura aqui nessa noite. Nós estamos congregados, nós estamos reunidos. A igreja está junto aqui nessa noite para buscar a ajuda de Deus. Quem precisa de ajuda de Deus aí na sua vida? Isso é bíblico, isso está se cumprindo. É o propósito de estarmos aqui. Então você pode glorificar a Deus, que Deus preparou, separou um lugar onde aquilo que nós não conseguimos vencer sozinhos, Deus separa este lugar chamado igreja, onde o corpo dele se reúne e juntos nós auxiliamos e buscamos ao Senhor. Aplaude ele aí para a honra e louvor do Senhor.
E agora que eles entenderam as ameaças, entenderam os riscos, entenderam a violência que vem contra eles, a grande pressão contra eles, então nós vamos ver, a partir do versículo 5, como é um padrão de culto ao Senhor, como é o padrão comportamental do povo de Deus que se reúne para buscá-lo. Durante a Assembleia Geral, durante a reunião, durante a congregação, durante o culto. Olha o que eles fazem. A primeira coisa que eles fazem, quando se reúnem, é declarar o reconhecimento de quem Deus é. Do versículo 6 e versículo 7, eles começam a fazer suas declarações de quem Deus é para cada um deles. E nós vemos versículos 6 e 7, eles dizendo: Senhor, nós nos reunimos aqui e agora vamos invocar o nome do Senhor. E a Escritura diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Para a salvação na minha casa, eu preciso invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus. E eu declaro a Jesus, isso que nós vemos nesses versículos: o Senhor é soberano sobre os céus, o Senhor governa sobre todos os reinos e todas as nações. Na tua mão há poder e força, ninguém pode resistir o Senhor. Verso 7, Jesus, não somente o Senhor é poderoso, o Senhor governa, todo o poder está nas suas mãos, mas o Senhor é o nosso Deus. De quem Jesus é Deus aí? Dá uma levantadinha na sua mão. Fala: Jesus é o meu Deus. Aponta para alguém e fala: Jesus é o nosso Deus. E agora, depois que eles reconhecem a soberania e declara que esse Deus soberano é quem governa em suas vidas, eles então, no versículo 8 e versículo 9, começa a colocar diante de Deus, começa a fazer diante do Senhor, na presença de Deus, as denúncias do mal que eles identificaram. Eles entronizam o Senhor. E agora eles começam a dizer: Deus, olha, nós estamos colocando diante do Senhor aqui a realidade da nossa vida. E eles dizem no versículo 9, no teu templo, versículo 8, nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando, ou seja, no lugar onde nós reunimos, onde nós fazemos as nossas reuniões, onde nós fazemos as nossas assembleias, onde a igreja se encontra, neste lugar onde o teu nome habita, onde o teu nome é proclamado, nós dizemos, verso 9, se algum mal nos sobrevier. Eles estão vendo o mal, vendo os inimigos, eles buscam o Senhor, e agora que eles invocam o Senhor, eles dizem: no lugar onde a gente se reúne, este lugar que nós nos reunimos é para declarar que se nós percebermos algum mal vindo contra nós, qualquer tipo de mal, espada, juízo, praga ou fome, repita comigo: espada, juízo, vamos lá de novo, 1, 2, 3, espada, juízo, praga ou fome, qualquer tipo de mal, quando nós nos reunimos e identificamos neste lugar separado, nós colocaremos perante a tua presença, diante do teu templo, porquanto ele leva o teu nome. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos que tu nos ouvirás e nos salvarás. Primeiro, então, eles reconhecem o Senhor. Segundo, eles identificam e denunciam o mal. Qual é o mal que te aflige, que tem se levantado contra você? Qual é a pressão da sua vida? Independente se for espada, e espada nas Escrituras falam de palavras. De repente, contra a sua vida, essa é a sua aflição nessa noite. Deus, eu percebo
esse mal contra a minha vida. Existem pessoas que estão se levantando para denegrir a minha imagem, para me criticar, para falar mal de mim. O mal que está afligindo são as pessoas que estão à minha volta dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou fraco, que a minha vida vai ser um desastre. Levantam mentiras contra mim. O meu mal, Senhor, aqui no lugar onde eu trabalho, as pessoas me desprezam, dizem que eu não produzo, dizem que eu não consigo. O meu mal é que na minha casa, no meu relacionamento, na minha família, eu não tenho reconhecimento do bem que eu faço. As palavras que são contra mim são para pontuar só as minhas fraquezas, as minhas falhas, os meus erros. O mal que está se levantando contra mim são as minhas palavras, são palavras contra a minha vida, ou juízo, condenações. Pessoas que não te deram a chance, a oportunidade de se defender, de você ser ouvido. Talvez processos judiciais, que mesmo inocente, você foi condenado. Qual é o mal que aflige a sua vida nessa noite? Praga. Pragas falam de maldições. Praga fala de manifestação no natural, como resultado de um mover sobrenatural. Lembra das pragas do Egito? Aquilo foi uma operação, uma ação do mal contra Israel, que não deixava o povo do Senhor partir. Pragas falam de maldições, ou fome. E fome fala o oposto do tema da palavra dessa noite, que é a plenitude do reino de Deus. Fome é escassez, morte, fraqueza. E eles dizem: o Senhor é o nosso Deus, nós estamos vendo o mal que está querendo vir sobre nós, e nós nos colocamos na Tua presença, e nós vamos erguer ao Senhor o nosso clamor e a nossa aflição. Em terceiro lugar, eles apresentam ao Senhor não só o problema, mas eles abrem também sua alma, eles abrem os seus sentimentos. Eles dizem: Senhor, diante dessa situação, deixa eu te falar como eu estou me sentindo. Está me afligindo. E não apenas eu vou falar para o Senhor sobre sentimentos escondidos, sentimentos que só o Senhor pode ver, mas eu vou também abrir os meus lábios, eu vou levantar o meu clamor, eu vou fazer a minha voz ser ouvida. Escute, quando o povo de Deus entende que existem inimigos que se levantam, pressões da vida contra a sua vida, e sabem que existe um lugar onde o povo de Deus se reúne para buscar ao Senhor por socorro, coloca diante do Senhor todo o mal, coloca na presença de Deus todo o mal, abre o seu coração diante de Deus, o fim é esse daqui: nós estamos certos de que Tu nos ouvirás e nos salvarás. Nós viemos aqui nessa noite para buscar auxílio dos céus. Você foi trazido pelo Espírito Santo aqui nessa noite porque você já entendeu que não tem como viver sem Jesus, não tem como viver sem a ajuda de Jesus, que você não tem como vencer sem o socorro dos céus. E você pode, declarando Ele como o Senhor da sua vida, independente do mal que te sobreveio, levante o seu clamor, abre o seu coração e tenha essa certeza: o Senhor te ouve e a salvação vai chegar na sua casa, na sua vida, porque Ele te ama, Ele é o seu Deus, independente da força do inimigo que se levanta contra você, independente das pressões da vida, a salvação do Senhor está sobre a sua casa. Aplauda o Senhor que salva. Ele te ouve e Ele te salva. Eles encerram então com declarações proféticas. Eles não saem do culto dizendo: e agora, o que será? Será que eu vou vencer? Não, ele fala: Senhor, aqui é a minha dificuldade, aqui é o meu problema, está aqui, Senhor, o mal contra mim. O Senhor é o meu Deus, ninguém existe, Senhor, maior que o Senhor nos céus nem na terra. Esse maravilhoso e todo-poderoso Deus é o meu Deus. Eu falei para ele da minha situação, e eles já começam a declarar: a vitória é certa, é garantida. A partir desse momento, eu volto para o meu dia a dia, eu volto para a minha casa,
o amanhã será diferente. O meu Senhor me ouviu, eu posso crer na intervenção dele para minha casa. É uma declaração profética. Deus te trouxe aqui nessa noite para você mudar a sua linguagem. Você já percebeu que ficar reclamando, ficar fazendo prenúncios, anúncios, declarações de vitimismo, eu não sei se dá certo, eu não sei se eu consigo, eu não sei quando Deus vai agir em meu favor. Ei, sabe quando Deus age em seu favor? Quando você abre a sua vida diante dele, expõe os seus inimigos, suas aflições. É nesse momento que ele diz: esse é o meu filho, essa é minha filha, eu sou o seu Deus. Eu não vou permitir que o exército inimigo que quer matar, roubar e destruir prevaleça sobre a vida dele, não. É nesse momento que a sua história muda. A partir de hoje, a sua linguagem muda, a sua declaração muda, e tudo que você colocar diante de Deus, você vai poder dizer: a salvação chegou, tem proteção para mim, tem cuidado de Deus para a minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. E agora, depois de apresentar a sua vida ao Senhor, o seu reino, sua casa, a realidade individual e coletiva, então agora nós vemos, a partir do versículo 12, e no versículo 13, algo incrível. Olha isso: ó nosso Deus, acaso não exercerá teu juízo sobre eles, posto que... Olha isso, preste atenção nisso que ele diz. Será que o Senhor não vai fazer nada? Porque nós não temos poder suficiente. Nós não temos poder. Estamos aqui na sua presença, nos reunimos como um grande povo, o povo escolhido de Deus, cheio de promessas de Deus, e nós entendemos que nós não temos poder suficiente para enfrentar esse exército inimigo que vem nos atacar. E outra coisa que ele diz: eis que não sabemos o que fazer. Quando uma pessoa volta para Deus, quando uma pessoa busca a Deus, quando uma pessoa busca o povo de Deus fazer parte, ser membro do corpo de Cristo, quando ela entende que ela não tem poder suficiente, independente quão poderoso você seja, em influência social, em influência digital, não importa quão poderoso você seja financeiramente, intelectualmente, existe um momento da sua vida que você vai perceber que, por mais poderoso que você seja, existem inimigos que chegarão diante de você que você não terá poder suficiente. Por mais que você seja sábio e instruído, haverão momentos da sua vida que você não vai saber o que fazer. Contudo, existe um caminho, existe uma solução, existe uma resposta, e a resposta está aqui: voltar os olhos para Deus. Quando você perceber que não tiver poder suficiente, a resposta é essa: coloca os seus olhos em Deus, põe os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. É Ele quem inicia a sua fé, e é Ele quem conclui a sua fé. Quando você não tiver respostas na sua vida, quando você não souber o que fazer, coloque os seus olhos em Deus, volte os seus olhos, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, a resposta está nele. Versículo 13, depois dessa conscientização, a Escritura diz que todos os homens, com suas mulheres e seus filhos, até crianças de colo, estavam ali em pé buscando o Senhor. Então eles veem os inimigos querendo destruir, roubar os seus bens, destruir suas casas. Eles se unem, eles têm fé, lembram do Senhor, clamam, declaram Jesus como Senhor de suas vidas. Eles reconhecem a falta do poder, a dependência do poder de Deus, a dependência da instrução de Deus. Eles voltam os olhos para o Senhor. Próximo passo: todos os homens levam suas mulheres e os seus filhos para a presença de Deus. Perceba, não são os filhos que levam as mães e os pais para a presença de Deus. Não são as mulheres que levam os maridos para a presença de Deus. Mas são os homens que pegam as suas mulheres, pegam os seus filhos e dizem: nós vamos para a presença de Deus, nós vamos para o lugar onde Deus se manifesta. Nós não temos todo o poder, nós não temos toda a resposta, nós vamos para um lugar onde todo o poder está disponível, onde o Deus Todo-Poderoso se manifesta, onde haverá resposta para a nossa vida. Nós vivemos hoje
em dias que é triste nós vemos. E glória a Deus pela vida dos filhos que estão sendo instrumentos para alcançar os corações dos pais. Quero um glória a Deus pelo Arena e os jovens que nós estamos treinando para evangelizar e propagar o reino de Deus. Aplauda esses jovens que estão sendo instruídos. Mas para um homem que conhece a palavra de Deus, que conhece a Deus, a responsabilidade do homem não é esperar que sua esposa o leve para a igreja. Não é esperar e estar feliz com o que sua esposa está fazendo na igreja. Glória a Deus por isso. Mas aos olhos de Deus, homem, cadê os homens aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão, você que é homem, homem raiz mesmo. Escuta, existe aos olhos de Deus uma expectativa em que você tenha a iniciativa de colocar a sua esposa e a sua casa na presença de Deus. Se você tem vivido inspirado, ou sempre você espera que sua esposa tome a decisão de estar na casa de Deus, os seus valores estão invertidos. Não é a sua esposa que decide se vocês vão para a casa de Deus. Não são os seus filhos que decidem que vocês vão para a casa de Deus. É você, sacerdote do lar, o cabeça da casa, que separa o seu dia na semana, que separa, né, a sua agenda, que organiza a sua agenda, dizendo: esse é o dia de nós buscarmos o poder, de nós buscarmos a instrução que vai manter a nossa casa livre de todo e qualquer exército, de todo e qualquer mal que tenta se sobrepor à nossa vida, à nossa casa. Existe um lugar, este lugar se chama Igreja de Jesus, a reunião dos santos, a assembleia dos santos, e Deus quer levantar homens determinados, homens com iniciativa, homens guerreiros, homens de fé, homens exemplo, que levam sua esposa e seus filhos para a casa de Deus. Quero um glória a Deus e um aplauso por esses homens aqui, em nome de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, homem de Deus. Cadê os homens de novo? Levanta a sua mão. Existe um princípio bíblico que é o de prestação de contas. E a Escritura nos ensina, por exemplo, que um pastor vai precisar prestar contas a Deus das vidas que Deus colocou para serem cuidadas por Ele. Isso é uma responsabilidade pastoral. Por isso que quando você não está no culto, não vai num evento, seus líderes estão sempre perguntando: o que aconteceu? O que vai te impedir? Qual é essa situação? Por que você não esteve presente? O que aconteceu? É uma preocupação. Não o domínio da sua vida, não. É uma preocupação de quem entende que tem a responsabilidade de prestar contas ao Senhor. Quero ouvir um amém aí. E você que é homem, marido, pai de família, essa mesma prestação de contas, Deus vai pedir de você a respeito da sua casa. Quer ver um exemplo disso? Um casal perfeito está no Éden, um ambiente perfeito. É visitado por Deus todos os dias, relacionamento com Deus perfeito. Até o momento que Deus chega no jardim e faz uma interessante pergunta, e Ele diz: Adão, onde você está? Olha que incrível isso, que Ele não pergunta: Eva, onde você está? Ele não pergunta: Eva, cadê Adão? Ele diz: Adão, onde você está? Outra coisa interessante é que Deus sabia onde ele estava. Deus sabe todas as coisas, mas a pergunta de Deus para Adão sobre onde ele estava é porque Deus descia todas as tardes para visitá-los, para compartilhar do seu poder e de instruções. Mas quando Deus desce para visitá-los, quando Deus manifesta a sua presença, Adão não está no local da manifestação e na presença de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Qual é o local da visitação e da manifestação da presença e da instrução de Deus nos nossos dias? Sim, o seu quarto é um lugar, mas é um lugar de intimidade, é um lugar de secreto. Por isso que ele diz assim: no seu quarto, quando você for buscar a Deus, entra e fecha a porta. Existe um lugar secreto, individual. Mas existe também um lugar da congregação, da Assembleia dos Santos, onde o povo se une para se colocar diante de Deus.
Neste lugar que Deus está procurando Adão, não é um lugar individual, é um lugar amplo, é um lugar de comunhão, é um lugar de outras pessoas, é o lugar onde Eva deveria estar. E ele não pergunta onde está você, Adão, e Eva, onde você está? Não, porque Eva, a mulher, ela não tem a obrigação de prestar contas do lugar onde está a família, quando não está no local da manifestação do poder e da instrução de Deus. Essa responsabilidade é do homem. Por isso que Deus pergunta: Adão, cadê você? Ele não quer só Adão, Eva deveria estar ali também. Homem, os lugares onde Deus manifesta a sua presença, o seu poder e a instrução para destruir tudo que o inimigo quer levantar contra a sua família, é sua responsabilidade. Por isso Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele entende a importância, ele entende a necessidade dessa decisão e dessa condução da sua casa. Comece a levar a sua casa para os lugares onde Deus manifesta a sua presença, o seu poder, onde a palavra de Deus é ensinada. Aí há livramento, e a partir daí Deus te tira da escassez e começa a te colocar dentro da plenitude do reino de Deus. Você pode aplaudir Ele para a honra e glória do Senhor. E olha que incrível o versículo 14, ele diz: então, aí então, o Espírito do Senhor veio. Aí então o Espírito do Senhor veio. Eu percebi os meus inimigos. Eu percebi que eu não tenho força suficiente contra eles. Eu percebi as pressões da vida. Eu percebi que o exército, a multidão de demônios, a multidão de dificuldades, a multidão de pessoas más que estão para se levantar contra a minha vida, eu não tenho poder e sabedoria suficiente para vencer. Então eu fui para a presença de Deus. Deus, isso me fere. A provisão da minha casa, minha vida espiritual, a vida emocional, o futuro dos meus filhos. Senhor, eu não tenho força, eu nem sei o que fazer, Senhor, não sei qual passo dar. Deus, mas eu venho para a sua presença, eu venho para a sua casa. O Senhor é o meu Deus, e este lugar o Senhor escolheu, onde eu posso declarar que o Senhor me ouve e me salva. E é neste lugar, Senhor, que os meus olhos voltados para o Senhor, junto com a minha casa, nós estamos aqui, Deus, buscando a tua presença. Aí então, verso 14, aí então o Espírito do Senhor Deus veio. Escuta, o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Ele está movendo sobre este lugar. Ele está olhando para as suas dores, suas aflições. Ele está olhando para os seus inimigos, para todas as pressões da vida, para todas as dificuldades que estão ali se levantando contra você. Há poder de Deus, há resposta de Deus para fortalecimento da sua casa nessa noite, na mesa que o Senhor preparou. Olha o que Davi diz: na presença dos meus inimigos, Ele prepara uma mesa para mim. Dá uma glória a Deus e aplaude o nome dEle. Na presença dos nossos inimigos. Os inimigos estão ali, querendo nos destruir, roubar, matar. Mas Ele diz: calma, filho, vem para a minha presença, se reúne, tem uma mesa para você, tem pão para você, tem corpo de Cristo para você. Você não está sozinho. Tem sangue para você, tem vida de Deus, tem perdão dos pecados, tem remissão de pecados, tem expiação dos pecados, tem remoção da culpa dos pecados. A resposta para as famílias, quando nós juntos viemos, o Espírito se move e Deus fortalece os casais, as famílias. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí do fundo do seu peito. Vai lá, bem forte. E agora então o Espírito se move e vem a palavra de Deus. Falou o profeta, preste atenção, assim diz o Senhor, verso 15 a seguir, 16 também, 16, não tenha medo, não se assuste por causa dessa grande multidão que se dirige contra você, não tenha medo. Ele diz: essa luta não é só sua não, essa luta não é sua não, essa luta, ele diz, essa luta é de Deus. Esses inimigos, essa pressão que você está sentindo da vida, está minando as suas forças, fazendo você pensar em tirar a sua própria vida, pensar em abandonar o seu lar, para ver se você consegue encontrar alívio e paz. Esse relacionamento que você está pensando destruir, terminar, acabar, para ver se você tem paz, porque as pressões são muitas.
está dizendo: escuta, se você está vindo para a minha presença, não tenha medo, não viva assustado, por causa dessas grandes lutas que você está vivendo. Não tenha medo, essa luta não é só sua, essa luta é do seu Deus. E ele diz, versículo 17, existe tipo de luta que você não vai precisar lutar, mas você precisa tomar uma posição. E muitas vezes nós confundimos isso na presença de Deus. A gente quer lutar, quando tudo que nós deveríamos era tomar posição, e muitas vezes a tomada de uma posição, a gente acha que é suficiente, quando na verdade nós teríamos que estar batalhando. Deus vai fazer de você um excelente servo, Deus vai fazer de você um homem sábio, cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai lutar quando você tiver que lutar, mas você também vai aprender a tomar posição quando você tem que tomar uma posição e ver o livramento do Senhor. Ele diz: toma uma posição, verso 17, toma uma posição, você precisa se posicionar. Quando você tomar uma posição, você vai ver o livramento. Não adianta você ficar repreendendo demônios, não adianta você ficar orando e clamando a Deus, quando o que você precisa é tomar uma posição na sua vida. E tomar uma posição fala a respeito de uma decisão. A decisão: eu e a minha casa servimos a Deus. Uma decisão: eu não vou mais viver neste pecado, eu vou abrir mão deste pecado. Este pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. E muitas vezes as pessoas vivem no erro, na falha, na iniquidade, buscando uma intervenção de Deus, e tudo que Deus está dizendo é: toma uma decisão. Eu quero a sua decisão. Quer o meu livramento? Eu estou esperando a sua decisão. Você quer o meu livramento? Eu quero a sua decisão. Hoje Deus te trouxe aqui para você tomar uma decisão. A decisão de ser realmente povo de Deus, de poder realmente clamar o Senhor e dizer: o Senhor é o meu Deus, e não apenas aí: eu sou seu povo. Eu tomei uma decisão: eu sou teu e tu és meu. Dá uma glória a Deus quem é de Jesus aí. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, ele está em grande aflição. Ele chega diante do Mar Vermelho, mais de 3 milhões de pessoas o acompanhando pelo caminho que eles tinham saído do Egito. Diante dele um mar, direita e esquerda montanhas, eles não podiam tomar outra direção. O caminho que eles fizeram entre as montanhas foi o mesmo caminho que o exército de Faraó estava perseguindo. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha poder para resolver aquela situação. Ele não sabia, então ele vai buscar ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor, e ele vai orar ao Senhor, e ele vai orar, e ele começa a orar, e ele começa a clamar: Deus, lança por terra os inimigos, Deus, mata esse exército de Faraó, Deus, faz alguma coisa, olha o teu povo aqui. Olha a resposta de Deus para ele. Deus diz assim: Moisés, por que você está orando? Isso não é hora de você orar. Essa é a hora de você tomar um posicionamento. Olha o cajado aí na sua mão, olha a autoridade que eu te dei, olha a força que você tem, olha a tarefa, a missão que eu te dei. Você não está seguindo os meus caminhos? Não é hora de orar. Diga ao povo que marche. Não diga ao povo: ah, Moisés, você está orando, mas é pouquinho, precisa o povo todo levantar o clamor nesse momento aqui. Ele diz: não é hora de orar, os inimigos estão aí. Nesse momento é hora de você tomar posição. Estende a tua mão e faça uma declaração profética. Ordene que as águas do mar se abram. Moisés diz: aprendi, Senhor, é hora de eu tomar uma posição. Então ele desce, vai lá, levanta o cajado, estende as suas mãos, dá ordem, os caminhos, as águas se abrem, e todo o povo de Israel passa através daquelas águas, em terra seca, pisando. Por quê? Porque ele não ficou clamando, esperando Deus fazer alguma coisa. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma posição, e quando ele fez isso, mulheres, homens, filhos, seus bens, suas vidas foram poupadas. Depois que ele fez o que ele deveria ter feito, depois que ele tomou o seu posicionamento, depois que ele passou daquela fase, depois que ele estava do outro lado do mar, agora era a hora de Deus agir. Você tomou uma posição, caminhou, foi até onde você deveria ter ido, você está na posição que você quer, agora olha o meu livramento. Quando o exército tenta atravessar também, Deus diz: escuta, tem milagres, tem caminhos que eu abro, que não é para todos, é só para o meu povo. As águas fecham e o exército de Faraó é totalmente destruído. Toma a posição,
Caminhe em direção do caminho, da ordenança, do conselho que Deus te deu. Fica firme. Depois você vai ver o livramento do Senhor. Quero ver um glória a Deus aí de quem acredita no livramento do Senhor. Então a resposta do Senhor está vindo na reunião do povo, na reunião da igreja. Tem presença de Deus, tem palavra de Deus, tem segurança, tem livramento. E no versículo 18, então, versículos 18 e 19, nós vemos todo o povo de Deus se ajoelhando, todo o Judá se ajoelhando, verso 18, os moradores de Jerusalém de igual modo se prostrando perante o Senhor. Eles começaram a louvar, começaram a adorar ao Senhor, antes deles verem o milagre manifesto. O milagre aconteceria na manhã seguinte, mas eles tinham uma palavra. Eles buscaram, colocaram suas limitações, e eles receberam uma palavra. E quando a palavra do Senhor veio, aquilo encheu seus corações de fé, e foi o suficiente para que eles pudessem louvar e eles pudessem adorar. Daqui uns minutos nós vamos começar a adorar ao Senhor, como quem já recebeu uma palavra, que amanhã o livramento do Senhor e a segurança da nossa casa já foi prometido, já está seguro e já é certo na presença de Deus. Você não vai acordar amanhã em dúvidas, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e amanhã você vai levantar triunfante, amanhã você vai levantar vitorioso, sabendo: eu tomei uma decisão, eu vou viver para Jesus, eu vou viver para Deus, e Ele vai cuidar de tudo que eu não posso cuidar. Dá um aplauso a Ele aí de todo o seu coração. A plenitude no reino de Deus. Para nós vivermos a plenitude no reino de Deus, a totalidade do reino de Deus, tudo que Deus tem para nós, para alcançarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, que é agradável, que é perfeito, ela tem os seus passos. Deus tem os seus estabelecimentos. Ele tem as suas diretrizes. O reino de Deus é um reino organizado. É um reino de caminhos, de estratégias. É um reino que nos mostra, nos ensina qual é o passo de fé que nós temos lá, como que nós vamos reorganizar a nossa vida. O reino de Deus é um reino pleno, não existe falta, não existe falha, não existe doença, não existe dor, não existe choro, não existe mágoa, ranger de dentes, pobreza, doença, não existe. É um reino pleno. E este reino, apresentado por Jesus, trazido pelo sacrifício de Jesus para as nossas vidas, ele pode ser acessado. Os benefícios desse reino são para você, é para a igreja. Nós somos herdeiros das promessas de Deus. Isso significa que aquilo que é do seu pai pertence também a você. Mas muitas vezes nós não tomamos posse, não alcançamos, não temos na nossa vida as promessas do reino, porque de alguma forma nós estamos deslocados, de alguma forma nós não estamos ajustados nos requisitos para que as bênçãos do Senhor se manifestem na nossa vida. No livro de João, 3 João, carta de 3 João, no capítulo que ela tem, capítulo 1, versículo 2, tem uma declaração interessante aqui do apóstolo João. E ele está escrevendo para Gaio, que é um discípulo dele. E para essa cidade onde Gaio está, essa carta que ele envia, ele faz, é um capítulo só essa carta, ela é breve, e ele faz algumas observações importantes, e neste versículo, versículo 2, ele dá um destaque especial para este homem chamado Gaio. A carta, ele abrange alguns elogios para este homem, sobre sua fidelidade. Ele faz alguns elogios
para este homem a respeito da sua caminhada na palavra de Deus. Ele faz algumas críticas a um outro homem chamado Diótrefes, que faz parte daquela igreja também, e ele termina com um conselho geral para a igreja, um incentivo ao comportamento, fazendo essa comparação entre os dois. Ele faz um incentivo então para a igreja, qual modelo eles devem seguir. No versículo 2 que está projetado aí para você, ele diz assim: Gaio, a minha oração e expectativa é que você tenha boa saúde, que você seja bem sucedido em tudo que você empreender, assim como é próspera a tua alma. Então ele está falando da plenitude do reino de Deus para a vida de um homem. Ele está falando da sua oração e da sua expectativa para este homem de Deus. Que a oração e a expectativa é a sua saúde. A minha expectativa, você que é filho de Deus, você que é herdeiro das promessas, a minha expectativa é essa, que a sua saúde seja uma boa saúde. Quem quer viver em boa saúde, dá um glória a Deus aí. Essa é a minha oração e a minha expectativa nessa noite. E ele diz, não apenas saúde, mas ele diz, eu também quero que você seja bem sucedido em tudo que você empreender. Imagina essa sendo a realidade da sua vida. Todo empreendimento, todo projeto que você entrar, ser um sucesso. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Mas aí ele vai para um terceiro ponto, porque nós conseguimos reconhecer quando não estamos bem de saúde. A maioria das vezes, os sinais, as evidências são notórias e a gente percebe, poxa, não estou bem de saúde, tem alguma coisa errada aqui. A gente consegue perceber e ler quando os nossos empreendimentos não são bons, não são bem sucedidos. Poxa, coloquei dinheiro ali e perdi. Poxa, investi numa amizade, afinal, o cara não era meu amigo não. A gente consegue ver os empreendimentos, os projetos que a gente faz e não são bem sucedidos. Mas nem sempre as pessoas conseguem perceber se sua alma, se o seu interior é próspero ou não. E ele diz, o sucesso dos seus empreendimentos, o sucesso da sua saúde, eles vão seguir o bom estado e a prosperidade da sua alma. Escute, prosperidade não é uma realidade natural, humana apenas. É um reflexo de um interior de um cristão fiel e que caminha na verdade. Se você é um cristão fiel e você caminha na verdade, a sua alma é uma alma próspera. Você vai viver em boa saúde e os seus projetos serão bem-sucedidos. Recebe aí em nome de Jesus. Agora, ele nos indica como nós podemos perceber a prosperidade de uma alma. Primeiro, uma alma próspera é uma alma fiel. Versículo 3. Eu senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos. Eles estavam em outra cidade. E os irmãos que vieram, eles deram boa notícia sobre a tua fidelidade. E como segues caminhando na verdade. Ele diz, a sua alma é próspera. Por quê? Eu identifiquei que há prosperidade na sua alma é abundante. Porque eu ouvi sobre a tua fidelidade e sobre como os seus passos, cada passo que você dá, o caminho da sua vida, está debaixo da palavra de Deus, está orientado na verdade que Jesus trouxe. Versículo 5, ele aprofunda um pouco mais, nos descrevendo como ele identifica a fidelidade de Gaio. Amado, tu és fiel no que está realizando pelos irmãos, ainda que desconhecidos. Eu percebo que a tua alma é uma alma próspera. Por quê? Porque eu vejo que a fidelidade na tua alma. E como eu pude observar a fidelidade na tua alma, eu pude ver que você é fiel na tua alma pelo que você faz pelo próximo. Sua alma é próspera, e eu posso ver essa prosperidade porque eu vejo que você não trabalha só pelos seus projetos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Eu vejo fidelidade e prosperidade na tua alma, porque você é uma pessoa que estende as suas mãos aos próximos, pelas coisas que você está realizando na vida dos outros. Verso 7, ele diz, foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios, sendo assim,
devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Então ele está dizendo, sua alma é próspera, porque eu vejo você servindo ao próximo, eu vejo você cuidando dos outros, eu vejo você recebendo na sua vida, na sua igreja, quando alguém chega, seja para ministrar ou para ser ministrado, para servir ou para ser servido. E quando você faz isso, quando você recebe as pessoas, você está sendo cooperador, você está cooperando com a verdade. Todas as vezes que você recebe um homem de Deus, uma palavra de Deus, todas as vezes que você recebe um ministro de Deus, você está cooperando com o Evangelho. Cooperar com o Evangelho não é só quando você faz algo, não é só quando você dá algo, mas quando você também aprende a receber de alguém que Deus está usando para te servir. Você veio aqui na casa do Senhor, você vem na casa do Senhor, né? Você está presente na casa do Senhor, glória a Deus pela sua vida, você serve na casa do Senhor, mas escuta, cooperar com a verdade não é medido apenas pela nossa capacidade de servir, nossa cooperação com a verdade também é medida pela nossa capacidade de ser servido. Você sentou aí, tem uma mesa preparada para você, você sentou e hoje está ouvindo a palavra de Deus, os ministros estão ministrando, e você com humildade se une, recebe, abre o coração. Escute, a sua fé, o seu coração aberto, recebendo a palavra, isso coopera com a verdade, isso coopera com o mover do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele procura os verdadeiros adoradores. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele procura o vaso que está sedento, o vaso que está vazio. Quando o Espírito Santo de Deus vem, quando Jesus vem pelo seu Espírito, ele diz assim, se houver fome, eu vou saciar. Aquele que crê em mim e tiver sede, eu vou saciar a sua sede. Então glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Quando você recebe, você abre os céus para o Espírito Santo de Deus mover. Tem alguém aqui pronto para receber de Deus nessa noite em nome de Jesus? O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 15, ele fala sobre uma igreja que está aprendendo a caminhar na presença de Deus. Filipenses 4:15, ele fala para essa igreja na cidade de Filipe a respeito dos primeiros dias deles no Evangelho. Eles receberam o Evangelho, foram ministrados, servidos por Paulo. Eles ouviram Paulo pregar, Paulo ensinar, eles creram, responderam com fé aquela palavra, foram servidos. Eles receberam o batismo das águas, o batismo de João, eles foram batizados no Espírito Santo, eles receberam. Mas olha que interessante, Paulo diz assim, quando eu saí da Macedônia, quando parti para a Macedônia, quando eu saí daí, fiz uma observação importante. Eu percebi que nenhuma outra igreja tinha compartilhado comigo no que se refere, fala bem forte, dar, mais forte, diga dar e receber, exceto vós. Ele falou, olha que interessante, eu abro igreja, eu prego, eu sirvo um monte, mas os lugares que eu vou não é natural. No começo do Evangelho, as pessoas que recebem, não é natural, no início da sua fé, eles já entenderem essa realidade, a realidade de dar e a realidade de receber. Exceto vós. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Você não será como aqueles que só querem receber. Você também não será como aqueles que só se colocam na posição de dar. Sempre você sabe, sempre você quem dá a resposta, sempre você quem tem para oferecer. Não, nossa igreja é uma igreja humilde, nós entendemos que temos muito de Deus para transbordar, mas que nós também somos vasos de barro e precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos receber de Deus e dos nossos irmãos. Você crê e recebe essa palavra na sua vida? Aí ele diz 16, pois enquanto eu estava ainda na Tessalônica, generosamente vocês me enviaram ajuda quando eu tive necessidade. Eu fui até vocês e transbordei na vida de vocês.
Vocês receberam. Contudo, vocês perceberam que eu tive necessidades também. Paulo, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, suprido por Deus em todos os lugares, puderam perceber que o apóstolo Paulo teve necessidades, tinha necessidade. Ele diz sim, essa é a realidade do cristão. Dá uma glória a Deus bem forte. E todas as vezes que você tiver necessidade, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Deus vai levantar alguém para suprir a sua necessidade, para enviar generosamente na sua vida aquilo que você precisa. Fala amém bem forte. Agora olha só, não que eu esteja à procura de oferecimentos, de oferta, eu não estou procurando ajuda, a minha procura não é essa, isso é uma realidade da minha vida, isso é uma realidade de todas. A minha busca, preferencialmente, eu busco o bem que pode ser creditado à vossa conta. Versículo 18, olha o que ele diz. Fala comigo, a plenitude do reino. Mais forte, fala, a plenitude do reino. Ele falou, agora eu estou plenamente suprido. Até em excesso. Fala mais uma vez, plenitude do reino. Olha essa declaração profética de Paulo. Ele diz, agora a plenitude do reino está se manifestando na minha vida. Porque quando eu estive com vocês, eu dei tudo, eu transbordei na vida de vocês, compartilhei tudo que eu tinha, todo o entendimento, toda a palavra profética, eu orei, impus as minhas mãos, clamei pelo Espírito, nós nos unimos, vencemos os nossos inimigos, teve cura, teve libertação, os exércitos caíram, aquele que veio roubar, matar e destruir, não pôde fazer isso. Eu fui aí e me transbordei, eu me dediquei, e a nossa fé produziu resultados. E agora, eu percebo, tenho necessidades. Mas você, que recebeu tanto, compartilhou, supriu minha necessidade. E ele diz, agora sim, eu estou vivendo a plenitude do reino de Deus. Agora eu estou plenamente suprido. Agora que essa realidade do reino de Deus foi posta em manifestação, eu posso ver a plenitude do reino de Deus sendo manifesta na minha vida. Eu agora estou plenamente suprido. E quer saber? Eu estou suprido numa plenitude do reino de Deus, que é diferente da plenitude do reino da terra, do reino dos homens. Que a plenitude do reino dos homens é assim, eu tenho tudo que preciso. Mas a plenitude do reino de Deus não é assim. Eu não tenho apenas tudo que eu preciso. A plenitude do reino de Deus, ela se manifesta na minha vida ao ponto de transbordar na minha vida. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho até em excesso. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Ele sabe que você entendeu que plenitude no reino de Deus não é só preencher você. É fazer você ter um coração abençoador, generoso, que transborda na vida dos outros. Ele vai te dar mais do que você precisa, porque Ele sabe que você vive dentro desse ciclo. Você abençoa, você transborda, você dá. Entende que tem necessidades, mas suas necessidades serão supridas para a honra e louvor do Senhor. Eu profetizo que você vai viver a plenitude do reino de Deus. Você não vai ter só o que você sonha, você não vai alcançar só os lugares que você imaginou, você vai além. Os planos, os propósitos do Senhor para a sua vida são além do que você pode pensar ou imaginar. Você vai ter em excesso, você não vai ser só cheio do Espírito Santo, você vai transbordar do Espírito Santo. Você não vai ser só cheio de fé para as suas lutas e para vencer os seus inimigos. A sua fé vai compartilhar na vida de alguém, você vai ajudar alguém a vencer. Você não vai só ser curado, não. Deus vai encher você de fé para ministrar cura sobre aquele que está enfermo. Você não será só liberto, não. Deus vai te encher de autoridade para repreender espíritos malignos e eles vão sujeitar o nome de Jesus. Você vai ter excesso para transbordar nessa terra, para a honra e louvor do nome de Jesus. Você vai viver a plenitude do reino. O excesso está em direção da sua casa, para a honra e louvor do Senhor. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 9:7, a gente encerra. Olha só o que diz. 2 Coríntios 9:7. Cada pessoa coopere. Quantas pessoas? Vamos lá, meio forte. Quantas pessoas? Cada pessoa, cada um de nós coopere. Você está recebendo a palavra de Deus, sendo
ministrado pelo Senhor. Olha a expectativa do Espírito Santo de Deus, é que cada um de nós sejamos um cooperador. Como nós cooperamos? Nós cooperamos com a prosperidade da nossa alma, sendo transformado no nosso interior. Como nós cooperamos sendo fiéis ministros, fiéis servidores. Como nós cooperamos também sendo ministrados. Cooperamos com a palavra, recebendo daqueles que têm para ministrar sobre a nossa vida. Cada pessoa coopere. A cooperação, a generosidade, o auxílio para o crescimento do reino de Deus, aos olhos de Deus, é esperado de cada pessoa. Cada pessoa. Por isso surpreende Paulo. Ele diz, não é normal, não é natural um cristão imaturo falar sobre dar e receber. É natural aí um imaturo querer só receber. E sobre o princípio de dar e receber, isso exige uma revelação, uma maturidade maior, porque essa é a expectativa do Espírito Santo para o corpo de Cristo, que cada pessoa coopere, cada um coopere conforme tiver proposto em seu coração. Aí às vezes as pessoas pensam, eles só pegam uma proposta do coração, achando que cooperar é uma opção ou não. Deus não colocou no meu coração eu cooperar. Deus não colocou no meu coração eu cooperar com nenhum ministério da igreja. Deus não colocou no meu coração eu cooperar com as finanças da igreja. Deus não colocou no meu coração cooperar com a propagação do evangelho. Deus não vai colocar no seu coração toda vez ficar tocando você emocionalmente para você cooperar. Não, isso é uma consciência, isso é uma revelação que vem para os filhos de Deus amadurecidos na fé. A proposta do coração é quando você e eu formos cooperar, então nós cooperarmos na medida que nós tivermos proposto no coração. Você entende a diferença? Mas a cooperação, ela é para todos. Recebe essa revelação em nome de Jesus, amém? Não fica sendo um religioso, não fica sendo uma pessoa imatura, não, dizendo, não sei, Deus não pôs no meu coração ajudar. Não, querido. Ele não quer ficar te movendo por emoções. O que nasceu de novo, o que nasceu em Cristo, não é guiado pela sua própria alma, não é guiado pelas suas emoções, ele é guiado pelo Espírito, e o Espírito espera que cada um de nós sejamos cooperadores do seu reino, aquele que nós fazemos parte, amém? Então vamos lá, continuando. Ele diz assim, Deus ama o doador, Deus ama quem coopera, quem transborda com alegria, certos de, verso 8, pode tirar o fundo, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada. Fala comigo, plenitude do reino. Cada pessoa coopera, recebendo e dando, Que agora, como nós fazemos isso? Porque existe uma certeza no nosso coração, de que Ele é poderoso para fazer que a graça seja acrescentada na nossa vida. Plenitude do reino. Quando eu entro dentro dessa realidade do reino, de dar e receber, a graça do Senhor me fez um alvo, e ela não só chegou na minha vida e me alcançou em uma determinada esfera, ela agora foi aumentada, ela foi acrescentada. E qual é o propósito do acréscimo da graça? Por que eu preciso de mais graça na minha vida? Talvez você conheça a graça na sua vida só da salvação. Talvez você conheça a graça para a sua vida só da oração, ou só do louvor, ou só da oração. Talvez o nível de graça que você alcançou na sua vida é só o de dar. Talvez o nível de graça é só o de receber. Mas ela pode ser acrescentada. E existe um propósito no coração de Deus em acrescentar graça na sua vida. Pastor, o que é a graça? Graça é o favor imerecido. Deus quer fazer com que se manifeste na sua vida mais milagres, mais provisão, mais cuidado, ainda que você não mereça. Dá um aplauso aí para o amor de Jesus, vai gente. Isso é graça acrescentada. E para que, pastor, que Deus quer fazer isso na minha vida? Fala bem forte, plenitude do reino. A finalidade é que em todas as áreas da vida, em todo o tempo,
todas as áreas, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, supridas, transbordeis em toda boa obra. Transbordeis em toda boa obra. Hoje nós estamos diante da maior manifestação de amor e graça de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, a mesa preparada para nós. Esse Deus que é poderoso para fazer com que a graça seja acrescentada na sua vida. Você precisa para melhorar o casamento, é de mais graça. O que você precisa para superar os desafios na sua vida, é de mais graça. O que você precisa para chegar a lugares que você não chegou ainda, é de mais graça. E o propósito dessa graça é fazer manifestar a plenitude. O que é a plenitude do reino? É isso, em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tudo que você precisar, Deus quer fazer manifestar na sua vida. Tudo que você precisar. E agora que você tem tudo que você precisa, sempre, em todas as áreas da sua vida, transbordando de graça, Ele diz, a expectativa é que você transborde também em toda boa obra. Você recebeu, agora é hora de você começar a colocar em prática. Agora é hora de você começar a transbordar na vida de alguém. Posso ouvir um amém bem forte? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra nessa noite? Graças a Deus. Feche os seus olhos um instante, curve a sua cabeça, e nesse instante eu quero que você olhe para as adversidades da sua vida. Eu quero que você observe agora as grandes multidões que têm se levantado contra você. Multidão de dívida, multidão de ansiedade, multidão de insônia, multidão de depressão, multidão de angústia, multidão de aflição, de tristeza, multidão de inimigos, multidão de dores, qual multidão tem se levantado contra você? Multidão de incerteza de salvação. Você está na igreja do Senhor, no lugar onde o nome dEle é invocado. Ele é soberano no céu, Ele governa, não há nada impossível para Ele. E independente do mal, que está vindo contra você, Ele quer te dizer nessa noite, não tenha medo. Você veio para o lugar certo, você veio para o lugar correto. Eu vou intervir, eu vou te proteger. Aí com os seus olhos fechados, você que é homem, coloca diante de Deus o seu coração. A melhor decisão de um homem é manter sua casa na presença de Deus e se esforçar para estar na presença de Deus. Com seus olhos fechados, talvez você está com dificuldade na sua saúde. Talvez tudo que você empreende dá errado, você está com medo dos investimentos, dos empreendimentos, dos projetos que você fez. Deus quer fazer prosperar a tua alma, e uma alma próspera é uma alma fiel. Uma alma próspera é uma alma que caminha na verdade. Identifique na sua vida a sua realidade. Eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, que você tirasse alguns minutos de oração para colocar suas dores e os seus medos na presença de Deus. Começa a falar com Ele agora, em nome de Jesus. Fala para